A gente tem várias peculiaridades no nosso dia a dia e uma delas já começa com a escolha da profissão. Se a gente compara a escolha da profissão de médico veterinário com qualquer outra profissão, a gente vai começar a entender um pouquinho desse cenário. Se você pega, por exemplo, pergunta para um advogado, para um médico, para um dentista, para um engenheiro, por que você escolheu a sua profissão? Você ouve uma gama de respostas diferentes. O médico muitas vezes, porque eu gosto de status, porque eu quero ganhar dinheiro. Sim, tem diversos médicos que respondem isso, escolhi medicina para ganhar dinheiro, porque é uma profissão que dá status. A mesma coisa com o advogado. Escolhi direito porque eu queria promotoria, porque eu queria ser juiz, porque eu queria ser chamado de doutor, enfim. Da mesma forma o dentista, da mesma forma o engenheiro, enfim, ele passa a descobrir e adequar os valores que ele tem, as habilidades que ele tem com uma escolha profissional. E isso a gente tem diferente na nossa classe. Se você perguntar para 10 veterinários por que você escolheu fazer veterinária, a resposta vai ser em uníssono, praticamente idêntica. Escolhi porque eu amo os animais. É o amor aos animais que leva o veterinário a escolher essa profissão. Não interessa se é amor a gato, cachorro, animal de fazenda, de produção, cavalo, enfim. Mas é o amor aos animais que leva o veterinário a escolher essa profissão, diferente dos outros profissionais que escolhem por várias outras razões. E isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é óbvio, claro, se você não gosta de animal, você já está fora, você não tem como escolher essa profissão mesmo. Então a escolha tem que ser a partir disso. Só que o lado ruim é que a gente acaba voltando o olhar e se apegando única e exclusivamente no animal, especialmente a gente que lida com a medicina veterinária de clínica de pequenos animais. A gente olha para o bicho, a gente passa a ter um treinamento, um olhar, um conhecedor de um animal de estimação. Então você olha um gato, você sabe se ele é bonzinho, se ele vai deixar você examinar, ou se ele é um gato mais arisco, se o cachorro vai deixar você examinar ou se não vai, se o bicho está bem, se não está bem. Por quê? Por causa de expressão corporal. Abaixa a orelha, abaixa o rabo, abana o rabo, ronrona, não ronrona, enfim, a gente passa a ter um olhar muito apurado para o animal de estimação, o que é ótimo, só que a gente deixa de ter um olhar apurado para o nosso semelhante, que é o tutor. E qual que é o lado ruim disso? São duas coisas ruins, a gente não ter esse olhar mais apurado para um outro ser humano. Primeiro, o animal não vai sozinho para a clínica, e mesmo que ele vá, isso já aconteceu comigo, o tutor morava mais ou menos perto da clínica, o cachorro escapou uma ou duas vezes e ele ia parar na porta da clínica, ele tomava banho toda semana e ele gostava da tosadora, então ele mesmo ia sozinho, mas ele não levava o cartão de crédito, então não adianta nada. A segunda questão eu acabo deixando de ter um olhar mais compassivo, eu não treino empatia, eu não treino um outro tipo de olhar, de me colocar no lugar do próximo, a ponto de muitos de nós acabarem fazendo a tremenda besteira de escrever em rede social que eu amo os animais e odeio o ser humano. Quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo os animais, por isso que eu só amo os animais. O que é de um analfabetismo emocional sem precedentes. Eu vou repetir isso. Quem posta em rede social, eu odeio o ser humano e amo só os animais, isso é de um analfabetismo emocional sem precedentes. Por quê? Porque você está assumindo publicamente que você só se dá bem, que você só consegue se relacionar com quem não contesta o seu ponto de vista, com quem não discorda de você. Então, para se dar bem, para se relacionar com você, tem que sempre abanar o rabo que você fala ou ronronar o tempo inteiro e gostar de você para você gostar dele também. Você está deixando, quer dizer, você está colocando todo o ser humano dentro de um balaio só e dizendo que todos, nenhum presta, inclusive você. Então eu vou te dar um conselho, uma dica. Se você porventura postou isso alguma vez em rede social, eu odeio o ser humano e amo os animais, só amo os animais ou qualquer coisa parecida, vai lá quietinho, silenciosamente, tira isso, exclui esse post. Se você curtiu ou compartilhou também, vai lá e desfaça isso. Porque a gente precisa começar a entender que a nossa profissão envolve não só atender animais de estimação, mas atender também outros seres humanos que têm outras crenças, que têm outras vivências, que têm outros modelos de mundo diferentes dos nossos e que é um ser humano, um semelhante que está lá
precisando do meu serviço, mas também precisando do meu aconchego, do meu apoio, da minha empatia. Ele precisa ouvir de mim que está tudo bem, ou precisa de um consolo, ou de um encorajamento, enfim, precisa de um outro ser humano que lhe dê empatia. E se você está dizendo que você não aprecia o ser humano, você não tem essa capacidade. Por que eu estou dizendo isso antes de falar especificamente sobre conflito com o cliente? Porque tudo isso é um racional teórico importante para a gente entender determinadas coisas. Tem uma questão muito legal que é de um estudo científico que mostra que você é influenciado pelo seu último pensamento. Vou repetir, as suas decisões são influenciadas pelo seu último pensamento. Então, o trabalho, a pesquisa foi o seguinte: eles fizeram um leilão fictício, então eles leiloaram celular, relógio, enfim, diversas coisas com diversos participantes, só que antes dessas pessoas darem os lances, eles convidavam essas pessoas a pensarem nos 3 últimos dígitos do CPF. Então, se você estivesse nesse estudo científico, pensa nos 3 últimos dígitos do seu CPF, antes de dar o lance para aquele objeto que ia ser leiloado. Sabe qual foi o resultado? As pessoas que têm números mais altos nos 3 últimos dígitos do CPF davam lances maiores. As pessoas que têm os 3 últimos dígitos do CPF ou do RG mais baixos tendem a dar lances mais baixos. Por que isso? Porque você é influenciado pelo seu último pensamento. Inclusive, isso é uma dica de marketing. Sabe aquela brincadeira que alguns profissionais fazem quando o tutor pergunta: quanto vai custar esse procedimento? Quanto vai custar essa cirurgia? Que o cara responde: fica tranquilo, isso não vai custar nem 5 mil reais, de brincadeira. E aí ele cobra 3 mil reais. O tutor tende a aceitar porque ele acaba entendendo 3 mil reais com um número bem mais baixo do que aqueles 5 mil que você jogou lá para cima. Mesmo que você cobre 1.500 ou 2.000 rotineiramente por esse procedimento e cobrar 3, a tendência é ele aceitar, simplesmente porque ele foi influenciado. Você o influenciou quando você coloca um número mais alto. Isso é estratégia de venda. E aí onde eu quero chegar com isso? Que se você é daquelas pessoas que costuma reclamar constantemente dos tutores, dos clientes, que tem muitos colegas que fazem isso, infelizmente, que cliente é tudo mala, que cliente é tudo trabalho, cliente é tudo louco, e não dá para lidar com o cliente, por isso e por aquilo. A tendência é você ser influenciado pelo seu próprio pensamento. Então, quando você sabe que você vai encontrar com algum tutor que é mais exigente, que você já esbraveja, que você fica de saco cheio, já, puta, esse cara é um saco, ele reclama de tudo para ele é difícil. Você já entra influenciado por esse seu pensamento, e a tendência é que, se você faz isso constantemente, você tende a ter mais conflitos com tutores, mais conflitos com clientes, e daí começa a ficar difícil de você resolver tantos problemas de fato. Isso acontece, isso é científico, então eu estou chamando a atenção para um racional teórico, por umas ponderações teóricas antes de entrar nas dicas de como de fato resolver conflitos com clientes de forma amigável, de forma que o resultado para você seja produtivo. O primeiro passo é entrar um banho de autoconhecimento para saber: você é do tipo de pessoa que acha que todo cliente enche a paciência, que todo cliente é mala, que todo cliente está lá para te encher? Sim, seja honesto com você mesmo, você não precisa partilhar a sua resposta, você não precisa escrever, mas você precisa admitir o que o cliente é para você, o que você entende o cliente. Da mesma forma que aquelas pessoas, inclusive a gente escuta isso algumas vezes em palestras de marketing, infelizmente, que o cliente é aquele que paga as suas contas. Também é uma forma equivocada de você se referir mentalmente ao cliente, aquela outra pessoa que está ali diante de você procurando, buscando o seu serviço, buscando o seu apoio profissional em função das suas habilidades, em função da sua competência técnica. Só que ter competência técnica não adianta mais nada. Eu li 2 reportagens recentemente, uma ontem e outra hoje, falando as mesmas coisas. A de hoje exclusivamente do Marcelo Gleiser, que é um físico brasileiro de expoência internacional, dizendo exatamente sobre isso.
O que vai restar é o relacionamento entre o profissional e o tutor, e o cliente, seja ele de qualquer área. Era um assunto específico, mas a gente está falando especificamente aqui sobre os tutores donos dos pets de animais de estimação, que sim, algumas vezes são mais exigentes, mas depende de como você olha para isso, que olhar você tem para esse cliente, o que o cliente representa para você. Se ele representa para você só alguém que vai trazer o seu sustento financeiro, tá errado. Se ele representa para você uma pessoa que vai encher a sua paciência, tirar a sua paz, reclamar e te encher o saco, está errado. Você precisa mudar interiormente a forma que você enxerga o cenário da sua própria profissão, porque senão a tendência é que você de fato tenha mais conflitos com clientes do que outros profissionais. E você pode parar para observar. Tem colegas que têm mais conflitos com clientes, tem outros que levam a coisa um pouco melhor, um pouco mais tranquilamente, e obviamente que não é só no ponto de vista profissional. As pessoas que têm mais conflitos com clientes, elas também têm mais conflito dentro de casa, com amigos, com outras pessoas, porque é o estilo, é o jeito que a pessoa lida com outros seres humanos. Então, de novo, vou repetir, se você tem lá nas suas redes sociais que você não suporta o ser humano por causa dos erros, por causa disso, por causa daquilo, tá lá publicado, tira isso pelo amor de Deus. As pessoas olham as redes sociais hoje. Você está anunciando para o próprio tutor que pode visitar as suas redes sociais e falando para ele que você não gosta de outro ser humano, que você não gosta de alguém semelhante a você, que para conseguir se relacionar com você tem que ser alguém que concorde com o que você fala, ou que no mínimo não abra a boca, ou que no mínimo não reclame o tempo todo daquilo que faz, não pode discordar de você. E aí entra uma questão, mas eu só penso, eu não falo nada. Não precisa falar nada, porque o nosso julgamento, o nosso pensamento já é traduzido para o nosso interlocutor, nesse caso específico o cliente, pelas nossas microexpressões faciais e pelas expressões corporais. Então, quando você vai atender um cliente que você não gosta, a tendência é que você fique com uma cara mais sisuda, com um timbre de voz um pouco já alterado, você começa a demonstrar um pouquinho mais de distância desse tutor, e inconscientemente a outra pessoa capta tudo isso é científico, tem trabalho científico mostrando isso. E se a gente está falando de conflito com o cliente, a gente precisa abordar o nosso próprio autoconhecimento, é olhar para dentro do meu próprio umbigo, ponderar comigo mesmo, como é que eu trato as outras pessoas, aliás, o que eu penso das outras pessoas, o que eu tenho a oferecer para elas, o que elas têm a oferecer para mim, como tem sido essa troca, esse relacionamento. E a tendência é que se você enxerga o tutor de forma negativa, se você enxerga o tutor de uma forma desrespeitosa, achando que só vai trazer o dinheiro para você, ou que ele é um mala sem alça, ou que ele é maluco, ou que isso, ou que aquilo, a tendência é você já transmitir isso para ele, ainda que você não fale verbalmente isso, obviamente, porque você não vai dizer isso, mas o seu corpo traduz isso. E, sequencialmente, ele vai entender que as suas expressões não são expressões amigáveis. A gente tem sinais amistosos. E eu tenho um e-book escrito sobre isso, saindo do forninho, que eu vou lançar esta semana provavelmente. O que a gente pode fazer para conseguir liberar sinais amistosos para o outro cliente, para outra pessoa, para o outro interlocutor de forma geral, mas isso vale para o cliente, inclusive para você persuadir melhor o seu cliente, de forma que ele entenda, que o subconsciente dele capte esses sinais e você seja percebido como alguém amigável. Isso vai facilitar bastante a relação entre vocês. Então, ditas essas ponderações sobre conflitos com clientes, vamos lá entender de fato o que é conflito. Muitas vezes tem gente que acha que conflito é quando existe uma guerra, quando existe briga, discussão, bate-boca, quando um fala besteira, o outro responde e etc. O conflito não é isso. O conflito é quando existe discordância entre dois pontos de vista, é quando existe um desacordo entre alguma coisa. Você propõe alguma coisa, o tutor não acredita, ele não quer fazer aquilo que você está propondo, ou ele tem dúvida. Isso em si já é um conflito. A questão é que muitas vezes a gente pega essa discordância e leva para o lado pessoal, como se o outro discordar de mim fosse uma coisa extremamente
ofensiva, quer dizer, ninguém pode discordar de mim, eu me sinto ameaçado, e daí eu tendo a falar num tom mais alto, achando que falar num tom mais alto vai convencer o interlocutor, vai colocar o interlocutor num estado de aceitação do que eu quero, quando acontece exatamente o contrário. Da mesma forma o outro, quando você fala alguma coisa ou quando você deixa de falar alguma coisa e ele não entende isso como amigável, ele leva para o lado pessoal e ele já muda de postura, muda de tom de voz. Então daí o conflito já estava estabelecido antes, mas nesse aspecto ele já fica muito mais negativo, muito mais perigoso. O ponto é que o conflito não é uma coisa ruim, a gente acaba achando o conflito ruim quando existe essa briga, quando existe essa questão de ofensa, de falar besteira um para o outro, mas o conflito é uma coisa boa, porque o conflito é que dá a oportunidade de você, prestador de serviço, melhorar o seu serviço. É quando alguém reclama que você tem condição de entender que você pode melhorar, que você não está agradando, que você estava achando que estava tudo 100%, as mil maravilhas, e não estava. Só que muitas pessoas não falam que não gostaram. Esse é o problema. Então, entender o conflito como uma oportunidade, como uma melhora da relação, como um aspecto que vai me levar ao crescimento pessoal e profissional, já começa a gente mudar um pouco a chave para não deixar o conflito chegar nesse estágio de briga, onde tem bate-boca. Mas para isso precisa de muita maturidade emocional. Eu preciso ser maduro emocionalmente para que ao ouvir uma crítica, ao ouvir uma reclamação, não levar isso pelo lado pessoal, não achar que aquela reclamação é contra mim, Caleiso, contra a minha pessoa, e sim contra um serviço prestado, algo que não está de acordo com o que o outro esperava. Ok, então vamos entender como é que a gente pode melhorar isso. Precisa de muita maturidade emocional. Precisa, sabe do quê? Da gente não se achar o floquinho de neve, o reizinho do universo, o dono do mundo, o centro do umbigo do mundo, sabe? Aquela coisa de gente que você não pode contrariar, você não pode magoar, tudo magoa, tudo ofende, qualquer coisa que você faça ou deixa de fazer, o outro já se coloca num estado defensivo e ele já se arma porque ele leva tudo pelo lado pessoal. Então, para você que presta serviço, que é um médico veterinário, que está diante de um tutor, que sim, muitas vezes é mais exigente do que outras pessoas pela situação em si, porque ele está lidando com uma situação de doença de um animal de estimação que a gente sabe que representa um membro da família dele. Pode ser que ele não tenha gostado da forma que você atendeu, pode ser que ele tenha achado ruim o tempo que você levou para dar o resultado de um exame, pode ser que ele ache ruim o tempo que você levou para dar um laudo, ou pode ser que ele não entenda que o quadro do paciente não é um quadro com desfecho favorável, com prognóstico positivo, pode ser que tenha um prognóstico reservado ou sombrio, e pode ser que ele não saiba administrar isso. Então a forma que ele fala com você não necessariamente representa uma agressão pessoal. Então precisa entender, para a gente conseguir lidar bem com o conflito, o primeiro passo é a gente ter maturidade emocional, ou seja, inteligência emocional. E daí entram algumas questões bastante importantes. Primeiro, autoconhecimento. Eu tenho que entender o que me deixa engatilhado, o que me faz sentir ameaçado. Como assim? O que é ficar engatilhado? O que é me fazer sentir ameaçado? Então vamos de novo recordar como funciona o nosso processo cognitivo e emocional do cérebro, porque entender como o cérebro trabalha ajuda muito para o seu próprio autoconhecimento. Vai ajudar muito você nesses momentos de solução de conflito, de lidar com alguma situação desconfortável com o tutor, com o cliente ou mesmo com alguém dentro da própria equipe. Como é que o cérebro trabalha? Tudo que vem de fora através dos 5 sentidos, visão, audição, olfato, tato e paladar, ou de dentro mesmo através dos pensamentos, vai para o tálamo, que é uma região central do cérebro. O tálamo decodifica tudo isso em impulso elétrico e ele envia então esse impulso elétrico para as nossas amígdalas corticais. Desculpe. As amígdalas corticais são aqueles pontos aqui lateralmente, uma em cada hemisfério cerebral, cuja função é de armazenar nossa memória emocional. Tudo, absolutamente tudo que você sentiu na sua vida, desde que você foi fecundado, desde que o sistema nervoso central começou a se formar, fica armazenado nas amígdalas corticais em forma de memória emocional.
Então tudo que vem de fora pelos 5 sentidos ou que você pensa vai para o tálamo manda essa informação elétrica para as amígdalas para ela comparar com outras emoções e a partir daí, só a partir de aí, é que o tálamo vai enviar também essas informações para a região do córtex, especificamente córtex pré-frontal esquerdo, que representa o freio emocional, que é o nosso livre-arbítrio. Quais as conclusões que a gente tira disso? Que as nossas emoções, tudo que a gente já viveu em termos emocionais, desde que a gente foi concebido no útero materno, ficam ali guardadas. Então, se eu tive emoções ruins, se eu vi muita violência, muita gritaria, se esse tipo de coisa me abalou muito na minha criação ou mesmo na minha primeira infância, mesmo que eu não tenha memória racional disso, isso fica ali armazenado. E aí essas pessoas tendem a ter uma resposta mais exagerada a uma crítica, por exemplo, porque a crítica vai para o tálamo, porque você escuta, aquilo vai para as amígdalas vão te lembrar que aquilo pode representar uma ameaça. Esse processo funcionou muito bem no começo do processo evolutivo, porque é uma questão muito rápida e isso permitiu que nós, seres humanos, desde que fomos formados, desde que nos transformamos no bicho-homem, que a gente aprendesse que um leão é mais forte que a gente, que um urso é mais forte que a gente, que um leopardo, enfim. Isso eu não preciso mais enfrentar esses predadores para entender que aquilo representa um perigo, ou seja, na época das cavernas as ameaças eram reais e isso funcionava perfeitamente bem porque me livrava, me aliviava desse tipo de situação. Hoje as nossas ameaças, elas são mais virtuais do que reais. A ameaça é mais a minha honra, a ameaça é ao meu ego, de como eu estou me sentindo, como assim eu fiz tudo por esse cliente e ele não dá valor, porque olha o que ele está falando de mim, porque eu dei a minha vida, porque eu acordei de madrugada, porque eu vim aqui fazer e agora ele está reclamando, ele não está satisfeito. Quer dizer, aquilo para mim representa uma ameaça, eu me fecho porque eu levo para o lado pessoal, é como se ele estivesse ferindo a minha honra, ferindo o meu ego, eu estou me sentindo rejeitado, desvalorizado, e aí eu já tenho dificuldade para lidar com aquela situação. Então entender o que deixa você engatilhado, o que te faz sentir ameaçado, como é que você lida com críticas, um tom de voz um pouco mais alto, pode deixar você num estado de engatilhamento emocional. As pessoas que não lidam bem com grito, pode ser que tenha acontecido alguma coisa no passado, mas você precisa entender isso, porque agora as ameaças são diferentes. Pode ser que teu pai gritava com a tua mãe gritava com o teu pai, e você passou a entender um timbre mais alto de voz como alguma coisa ofensiva, perigosa, ameaçadora. E hoje qualquer pessoa que fale num tom mais alto com você, aquilo já te deixa no estado de alerta, no estado de pânico. Só que tem pessoas que falam mais alto, tem pessoas que são mais sinceras no que elas estão querendo expressar. Então entender isso sobre você mesmo, como você lida com isso, ajuda bastante a evitar o conflito, porque enquanto você não levou uma crítica ou uma ofensa para o lado pessoal, você ainda consegue lidar com aquilo de forma racional, você consegue evocar mais sinapses do córtex pré-frontal esquerdo, que vão te dar lucidez, raciocínio, vão excluir uma possibilidade de um embate, de uma briga, de uma resposta um pouco mais alta, mais dura para o tutor. E a gente tem que lembrar de uma coisa óbvia: nós que somos os prestadores de serviço, a gente é o lado mais fraco da corda. Infelizmente essa é a verdade. Se você não quer lidar com isso, você não pode lidar com pessoas, nem ter um comércio, nem ter uma clínica, nem ter uma prestação de serviço. A gente é o lado mais fraco da corda. Por quê? Porque você quer ter um cliente que sai da sua frente bravo e saia falando mal de você, então você tem que pensar no resultado que você quer obter. Não significa com isso que você tem que fazer tudo o que o teu cliente mandar. Um paradigma aqui tem que ser quebrado. O cliente não tem sempre razão. Não se trata disso. Ele perde a razão quando ele perde o respeito. Então se ele está gritando, ofendendo, falando palavras ofensivas, se ele perdeu o respeito, então ele deixou de ter razão. Você não precisa mais continuar atendendo essa pessoa. Você pode resolver esse conflito. Agora, se você, porque ele gritou com você, você grita com ele também. Porque ele te xingou, você também xinga ele. Porque ele te ofendeu, você também ofende ele, você também perdeu a razão.
E aí você é o lado mais fraco da corda. Daí você chegou onde ele queria, porque aí ele vai ter razão e vai se achar cheio de razão para sair falando mal de você. E certamente você conhece aquele estudo que fala que um cliente satisfeito, ele conta para 2 ou 3 pessoas no máximo. Nossa, leva lá no Dr. Fulano, no Dr. Beltrano, porque ele é ótimo, ele trata bem o paciente, ele é bom de diagnóstico, ele tá lá, enfim. Agora, um cliente que sai insatisfeito, bravo com você, ele tem prazer de contar para 10 ou 20 pessoas. Então pense no resultado que você quer obter. Não significa que você tem que fazer tudo o que o cliente está falando. Não significa que ele vai ter sempre razão porque é ele que paga o teu salário. Não é isso. Se ele perdeu o respeito, acabou a relação. Agora, não significa que você também vá perder o respeito com ele. Então a conversa diante de um conflito ou diante de qualquer conversa, qualquer situação amistosa, é como se fosse uma dança. Um conduz, o outro é conduzido. Então, se ele grita e você grita também, se ele xinga e você também xinga, você está deixando ele dar o tom da conversa. E você tem mais a perder do que ele. Então, daqui a pouco eu vou dizer algumas dicas práticas do que fazer para solucionar o conflito com o cliente, para poder resolver de forma amigável. A primeira, a segunda, a terceira eu já dei. Tem que ter maturidade emocional, autoconhecimento. Você precisa entender que tipo de pessoa você é, o que você pensa a respeito do cliente, o que o cliente representa para você. Não adianta você falar assim, tem cliente que é legal e tem cliente que não é. Não, o que o cliente representa para você? Você gosta de ajudar profissionalmente o cliente de forma geral? Não adianta você gostar de atender a Dona Maria, a Dona Ritinha e o seu Zezinho e não gostar de atender os outros tantos. Você gosta do que você faz? Então você tem que colocar o seu coração ali. Ter maturidade emocional é isso. É você saber que você está ali para prestar um serviço para quem você gosta e para quem você não gosta. E aí, nesse aspecto de o que eu não gosto, por que eu não gosto de fulano ou de Beltrano, é entender. Porque ele grita, eu não gosto de pessoa que grita. Porque ele é ofensivo, eu não gosto de pessoa que é ofensiva. Porque ele é invasivo, eu não gosto de pessoa invasiva. Ok, tá tudo ok. Entender isso possibilita você tomar atitudes, ter estratégias quando você vai atender essa pessoa, por exemplo. E aí, o que deixa você nervoso? O que abala mais você emocionalmente? Por exemplo, eu, Caleso, quando estou cansado fisicamente, eu tendo a ficar um pouco mais mal-humorado. As coisas começam a parecer para mim mais difíceis de serem trabalhadas. Então eu sei que quando eu estou cansado, não é o dia para eu atender aquele cliente que é mais exigente, porque eu sei que é mais fácil eu comprar uma crítica dele pro lado pessoal. Sabendo disso, ou eu descanso bem no dia de atender, e quando não dá, eu posso buscar outras estratégias. Ok, eu não dormi bem essa noite, mas eu tenho que atender o cliente fulano que eu não gosto muito dele. O que eu posso fazer para relaxar, para descansar, para me desanuviar? E daí pode ser estratégia simples, escutar uma música, fazer 5 ou 10 minutos de meditação. Exercício físico ajuda bastante, é por isso que eu tenho feito todo santo dia, tenho postado nas redes sociais para estimular vocês, tenho marcado algumas pessoas que pedem para ser marcadas. Se você quiser ser marcado também, depois me manda um direct, me marca também para me estimular. Teria o maior prazer de fazer isso, porque quando a gente faz exercício aeróbico, uma das questões, além da liberação de endorfina, que dá aquela sensação de bem-estar, o exercício aeróbico também causa um balanço no sistema nervoso autonômico, simpático e parasimpático. A tendência de que se você fizer exercício físico regularmente, você estimule mais o nervo vago parasimpático, e aí você tende a dormir melhor, ficar mais calmo, menos ansioso, comer melhor e por aí afora. Então, sabendo disso, faça alguma coisa para que você tenha mais qualidade de vida e mais interação com os tutores, uma interação melhor com os tutores. Então, tudo isso, aí a gente vai, para as questões práticas de como a gente pode fazer no processo onde o conflito já está ali instalado e você tem uma reclamação de um cliente. A primeira coisa, coloque o seu cliente num ambiente calmo, tire o seu cliente da frente de outras pessoas e de onde exista mais barulho. Coloque o seu cliente numa sala mais reservada, onde você consiga manter um certo silêncio e, se possível, coloque uma música ambiente num computador ou pelo Spotify, num celular, nessas caixinhas. Agora deixa essa caixinha pronta ali.
pede para esse cara ficar esperando uns 2, 3 minutinhos no silêncio ouvindo essa música, porque ele não sabe conscientemente, mas isso tende a diminuir o nível de estresse dele. Peça para a secretária ir lá oferecer uma água gelada ou um suco gelado. Por que gelado? Para estimular essa região onde passam os nervos vagos bilateralmente, o direito e o esquerdo. Isso também tende a diminuir um pouquinho o nervosismo da pessoa. Quando você entrar e você começar a falar, a escutar, melhor dizendo, deixe o seu cliente falar e explicar a situação em pormenores, não o interrompa em hipótese alguma. Isso é um treinamento que a gente faz, porque para algumas pessoas é muito difícil não interromper o outro. Nas palestras que eu tenho dado, eu tenho colocado algumas dinâmicas bem rápidas para ajudar as pessoas a entenderem como o nosso cérebro funciona. O nosso cérebro tende a achar que a gente sabe o que o outro vai falar, a achar que a gente já sabe como ele vai terminar o que ele está falando. E isso não é verdade. Nosso cérebro se antecipa porque ele utiliza padrões conhecidos, só que a outra pessoa não tem os mesmos padrões do nosso cérebro. Por isso que briga de casal é muito comum. Ah, já sei o que você vai falar. Não, você não sabe o que ele vai falar ou o que ela vai falar. Escute atentamente. Olhe nos olhos do seu cliente e enquanto ele fala, deixe ele falar sem interromper. Faça movimentos de 5 com a cabeça em grupos de 3. 1, 2, 3. Continue olhando nos olhos. Espere mais um pouco, mais 3 movimentos com a cabeça. 1, 2, 3. Olhando nos olhos dele, como eu estou olhando para a lente dessa câmera e você pode me enxergar olhando para você. Mais um pouquinho. 1, 2, 3. Olhando nos olhos do seu cliente. Por quê? Para estimular ele a falar, porque o ato dele falar vai fazer com que ele já se sinta um pouco compreendido, porque você está tecnicamente concordando com o que ele está falando. Você não precisa estar concordando com a reclamação dele, não precisa. Ainda que você não concorde com a reclamação dele, o fato de você olhar para ele e ficar fazendo sim com a cabeça, instintivamente ele recebe uma sensação, um sinal de compreensão, de que ele está sendo compreendido. Isso é empatia. Isso ajuda o seu interlocutor que está bravo, que está nervoso, reclamando de alguma coisa, a se sentir compreendido. Só isso já é capaz de acalmar um pouquinho mais. Quando você for começar a falar, quando ele terminou de falar, a primeira coisa que você vai dizer, olhando nos olhos dele: muito obrigado pela sua reclamação, pela sua consideração. Mas você tem que ser sincero, obviamente. Porque você tem que entender que a reclamação dele está te dando a oportunidade não só de melhorar a prestação do seu serviço, da sua clínica, mas também está te dando a oportunidade de você consertar aquela situação antes dele sair falando para os outros. Porque se ele não falar para você, ele vai falar para outras pessoas, e outras pessoas vão ter o julgamento a partir do que ele está falando. Então a estratégia toda aqui é você pensar no resultado que você quer obter daquela situação. De novo, você precisa fazer tudo que ele está pedindo? Não. O cliente tem sempre razão? Não. Em absoluto, isso já caiu por terra há muito tempo. Se ele desrespeitar, você não precisa mais atendê-lo. Só que não o desrespeite também. Isso é importante a gente frisar. Outra coisa, não peça calma, pelo amor do santo Deus. Não se pede calma para quem está nervoso. Por quê? Porque você está querendo pedir calma, é querer transportar a conversa para um tom racional. Nós temos 2 cérebros dentro da gente. Um racional, que é esse aqui, córtex, especialmente o córtex pré-frontal, especialmente o esquerdo, e o sistema límbico, que é o cérebro emocional. Então são 2 cérebros e não necessariamente esses cérebros se conversam entre si em todos os momentos. E se ele está numa reclamação, especialmente esbravejando, ele está falando num tom emocional. Se você pede calma, você está querendo que ele comece a evocar outras sinapses que nesse momento nem é possível. Então pedir calma para quem está nervoso é pedir para que a pessoa fique mais nervosa ainda. Porque se fosse possível mudar, virar a chave assim, ele não estava nervoso desse jeito. Ele não estava reclamando desse jeito. Então não peça calma. Faça essa estratégia, você vai ver como isso dá mais resultado. Depois de agradecer, então, mencione o que você pode fazer para corrigir essa experiência ruim que ele teve ou que ele está tendo
na sua clínica ou com a sua prestação de serviço. Então você agradece, muito obrigado pela oportunidade que o senhor está me dando. O senhor é um cliente muito importante para a gente. Eu gostaria de saber o que eu posso fazer, se é possível fazer alguma coisa para consertar essa experiência ruim que o senhor está tendo com o nosso serviço. Veja bem, você não está concordando com a reclamação dele. Você não está pedindo desculpa do que ele está reclamando. Você está simplesmente dizendo para ele de uma forma estratégica que você sente muito pelo fato dele não estar satisfeito, pelo fato da experiência que ele está vivendo dentro da sua clínica ou com o seu serviço, e que você está triste por isso, que você compactua com essa sensação. Não quer dizer que você esteja concordando com a reclamação dele. Então, aí já entra uma outra coisa meio intuitiva. Você não vai sair se justificando. Ah, mas sabe o que é? Eu fiz isso por causa daquilo. Ah, não fui eu, foi a secretária que falou, que não falou. Ah, não fui eu, foi o outro colega que mandou. Você não está se justificando de nada. De novo, tentar fazer desse momento um tom racional é pedir para a situação dar tudo errado. E as pessoas não têm treinamento para isso, infelizmente. De novo, a gente aprende a lidar com o animal, com o bicho, mas a gente não aprende a lidar com o bicho homem. Então, presta atenção. Isso tudo é treinamento, é ponderação, é pensar no resultado que você quer obter. Então, trazer a conversa para um tom, continuar num tom emocional, mas mudando a emoção, essa é a estratégia. Eu estou tentando tirar o cliente de uma emoção negativa que ele está vivendo, tentando melhorar essa emoção dele, para que ele tenha lucidez da própria reclamação. Porque quando as pessoas reclamam, na maioria das vezes, especialmente quando elas estão gritando, esbravejando, quando estão saindo do sério, elas perdem a lucidez, elas não enxergam. Eu já cansei de falar isso em diversos vídeos. Tem diversos vídeos no meu canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá. Clica no sininho para receber esses outros vídeos que vão sendo postados. As pessoas, elas não conseguem sair de um estado emocional bom e ir para um tom racional. Então precisa você ter estratégia para mudar a emoção que ele está sentindo, para acender uma luz de lucidez na cabeça dele, para que ele entenda que o que aconteceu foi força de circunstância, foi circunstancial. Não foi alguma coisa que você fez propositadamente para deixá-lo sentindo essa emoção ruim, porque você não gosta dele ou porque você não é um bom profissional. É isso que você está tentando fazer. Então, ter toda essa lucidez, essa estratégia para você entender tudo isso é muito melhor. Então, você tem que falar num tom mais baixo, e sempre é você que vai tender a perder mais caso alguma coisa saia errado. E por último, depois que você propôs mudar essa experiência que ele teve, você vai deixar ele falar de novo. E aí ele vai dizer: eu gostaria que fosse feito de outra forma, eu gostaria que fosse feito assim, etc. E daí você entrou numa negociação. Não quer dizer também que você vai fazer tudo que ele está pedindo. Não quer dizer, não é isso. Só que aí você trouxe o tom da conversa para um tom um pouquinho mais equilibrado. Daí você vai negociar o que você está disposto a fazer para recuperar esse cliente, o que você está disposto, o que pode ser feito para que ele mude essa experiência do serviço na sua clínica ou com o seu serviço que você está prestando. No caso de você ser um prestador de serviço autônomo, ou a clínica não ser sua, ser um hospital e você ser empregado, enfim, mas é o teu nome que está em jogo. Então você faz parte. Se você estava envolvido no processo, você faz parte para conseguir resolver tudo isso. Agora, nada disso é possível se a gente não tiver equilibrado emocionalmente. Eu vou dizer isso de novo. Então eu preciso de autoconhecimento para saber o que me deixa engatilhado, o que me tira do sério. E às vezes a gente não sabe simplesmente, porque a gente vive no automático. E a partir de entender desse autoconhecimento do que me deixa engatilhado é que eu vou entender o meu gerenciamento. Como é que eu posso fazer para gerenciar melhor as minhas emoções, para deixar de me sentir o floquinho de neve, para deixar de me sentir o umbigo do mundo, o dono de tudo, que não pode ser contestado, que não pode ser criticado, que tudo leva para o lado pessoal. Só fazendo isso é que eu consigo olhar para o outro e consigo desenvolver então a empatia. E em última instância, só fazendo isso é que eu consigo desenvolver a habilidade social, que é a arte de lidar com grupos de pessoas e conduzir o grupo em direção
a um objetivo comum.